E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Como sempre, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história se inicia com uma novel de fantasia imensamente popular, amada pelas pessoas ao redor do mundo. Por causa disso ela foi adaptada em vários meios, como anime, jogos e filmes. O protagonista é a pessoa que criou essa história, porém para completá-la ele trabalhou muito a ponto de se desgastar e perder sua vida. Mas após terminar, ele estava feliz por completá-la, não tendo nenhum arrependimento. Entretanto, para sua surpresa, após abrir seus olhos ele ainda estava vivo. Pouco tempo depois ele acaba descobrindo que reencarnou no corpo de um dos personagens da sua história. Ele aparece no meio do enredo, apesar de não ter talento, possui um pouco de poder mágico, porém ele é um personagem secundário ridículo e irritante, onde seu único talento é abusar do poder da própria família, e após investigar um pouco ele descobre que reencarnou um pouco depois do início da história, como a sua família caiu em ruínas devido aos atos malignos. Se ele continuar igual à história, seu destino sombrio lhe aguarda, mas como ele veio parar neste lugar em seu amado trabalho, ele quer aproveitar a sua segunda vida ao máximo. Com isso agora ele está decidido que vai arrumar as ações erradas da sua família pelo bem da sua segunda vida, e como ele sabe tudo o que irá acontecer, ele pode usar isso ao seu favor, e tem uma pessoa que ele quer salvar. Quando ele era um escritor iniciante, ele teve que eliminá-la para o encaminhar da história, mas agora como ele está vivendo neste mundo não pode permitir que isso aconteça, podendo dar um final melhor do que a história original, e a partir deste momento agora sendo um dos personagens secundários do seu amado trabalho, ele vai trilhar um novo caminho em busca de encontrar força suficiente para alterar a história original, para assim aproveitar sua nova vida, e ele vai usar todo o seu conhecimento para alcançar todos os seus objetivos. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista, conhecido como Lee Simon, onde ele era uma pessoa comum, mas sua vida muda completamente quando um dia ele é mandado para dentro da novel que ele escreveu, e para piorar, ele entrou no corpo do vilão mais lixo da história. Ele não sabia o porquê isso aconteceu. Após pensar um pouco ele se lembra que estava fazendo mudanças para sua nova casa, quando ele se deparou com seu computador ligado, onde ele viu a história que ele tinha escrito há 10 anos atrás, ela ainda inacabada, mas quando ele olhou a história tinha uma coisa que ele não tinha escrito, e foi após isso que ele foi mandado para dentro dela, no corpo do quarto filho do líder do culto demoníaco conhecido como Ryuk. Pouco tempo depois as memórias dele começam a vir à sua mente, e com isso ele descobre que o antigo dono do corpo era pior que ele pensava, porém o pior seria no futuro, onde ele morreria em apenas um golpe pelo protagonista, servindo como um degrau para ele se tornar um herói. Com isso antes ele tem que encontrar uma forma de fugir desse destino, e também encontrar uma maneira de voltar para o seu mundo. Após se acalmar um pouco ele começa a planejar, pois mesmo sendo um lixo, ele ainda é o quarto filho do mestre do culto demoníaco. Com isso ele possui status e muito dinheiro, e agora ele está decidido que vai sobreviver a todo custo, e sendo conhecido como o Ryuk, vilão dentro da história que ele mesmo escreveu, ele vai ter que trilhar um novo caminho em busca de ficar mais forte para ser capaz de mudar o seu destino nessa história, e ele vai usar todo o seu conhecimento dos eventos que irão acontecer ao seu favor para ser capaz de alterar a história e assim sobreviver e encontrar uma forma de voltar ao seu mundo. Agora ficamos com esse mangá onde a história inicia após uma longa batalha que decidiu o destino dos humanos e demônios. Tudo isso acabou quando o herói derrotou o grande rei demônio. Após isso finalmente veio a paz, mas por terem experienciado uma longa e difícil batalha, eles gastaram enormes esforços para cultivar talentos e achar os heróis das futuras gerações. Com isso foi criado a academia para pessoas talentosas de todo o império. Nesse lugar existe a classe real, uma classe especial composta por grandes talentos, e nessa classe um garoto conhecido como Ludwig fazia parte, mas ele sempre ficava em último lugar. Essa era uma história que o protagonista estava escrevendo, porém quando ele ler os comentários dos Raids, ele acabou perdendo sua vida por pressão alta. Logo após isso ele se encontra com uma ceifadora que veio entregar alguns documentos para ele, onde ele teria que expiar todos seus pecados para ir para o céu, pois o pecado que ele cometeu foi se tornar um escritor e escrever várias histórias em continuações. Para conseguir ir para o céu ele tinha que escolher entre uma de suas histórias, sendo colocado lá dentro aleatoriamente com um de seus inúmeros personagens, e precisa sobreviver até o final. Após pensar um pouco ele escolhe a história que se passa em uma escola. Apesar de ser a história que ele perdeu sua vida lendo, essa seria sua melhor opção para sobreviver, pois o chefão é morto no começo dela. Porém após reencarnar nesse mundo, o personagem que ele veio parar é um demônio fraco que nunca apareceu na sua história, e no meio do reino demoníaco sendo destruído. E com isso agora o nosso protagonista, sendo o filho do rei demônio, vai ter
ter que partir em uma jornada em busca de encontrar uma forma de sobreviver sendo o príncipe do reino demoníaco. E isso não será tão fácil quanto ele pensava. Agora ficamos com esse mangá que se inicia com uma história sobre um mundo que se parecia com o real, mas tinha algo diferente. Existem animais que nunca foram vistos na Terra, um mundo misterioso com monstros gigantes. Também existem os terríveis demônios e seus capangas que dominaram o mundo inteiro, liderados pelo rei demônio, mas também existiam os guerreiros, que lutavam pela humanidade, e entre eles tinha um com uma classe bem esquisita que era o poder de invocar monstros. Desenhando suas imagens, essa história foi criada pelo irmão do protagonista, porém não era nenhum pouco engraçada, sendo bastante confusa e infantil. O nosso protagonista, conhecido como Shin, após ler essa história, não acreditava que seu irmão ainda continuava trabalhando nela, e após te falar tudo isso para seu irmão, ele acaba indo embora de casa. Shin acreditava que ele voltaria, porém após um mês ele ainda não tinha voltado. Sem nenhum contato, sua família tentou encontrá-lo, mas sem resultado, ele nunca mais foi visto. Alguns anos se passaram e Shin teve a sorte de conseguir emprego em uma grande empresa de jogos. Sua função era ilustrador de jogos, e sua especialidade era desenhar monstros, pois ele não gosta de desenhar pessoas. No entanto, sua vida começa a mudar quando um dia, em meio de uma reunião, um tremor forte acontece. Após abrir seus olhos, novamente ele estava em outro local totalmente diferente, com seus colegas de trabalho. Logo em seguida eles acabam se deparando com enormes monstros, e com o passar do tempo Shin descobre que veio para dentro do mundo da história do seu irmão. Como ele conhecia bem como esse mundo funcionava por ter lido a história, sem escolhas ele vai ter que partir em uma jornada com seus colegas em busca de encontrar uma forma de sair desse lugar, e ao mesmo tempo descobrir o paradeiro do seu irmão desaparecido. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista, conhecido como Kim, onde ele era apenas um engenheiro civil, mas sua vida muda completamente quando um dia ele acorda em outro local com uma tela na sua frente, falando que ele foi escolhido pelo Ser Absoluto como um candidato desejado aleatoriamente, e é quando ele descobre que foi parar em outro mundo dentro de uma novel que ele leu até o fim. Pouco tempo depois ele se encontra com uma pessoa que chama ele de mestre. Essa pessoa é o protagonista da novel, conhecido como Javier, um poderoso espadachim que construiu seu nome por todo o continente. De acordo com a história, como ainda estava no início, ele era apenas um cavaleiro anônimo do Barão Arcos da Fronteira, e o filho desse barão é o protagonista, agora conhecido como Lloyd. Ele sabe toda a história que irá acontecer, até mesmo do personagem em que ele veio parar. No início sua família é pega por vigaristas. O seu personagem é apenas um vagabundo bêbado que acaba morrendo após vomitar sangue. Com isso ele fica muito irritado com o sistema que o jogou neste corpo, mas ele é diferente, pois com seu conhecimento do seu outro mundo ele pode fazer as coisas bastante diferentes para conseguir dinheiro e construir o que quiser, e ele vai usar isso ao seu favor para pagar as dívidas da família Barão, e além disso ele também pode ganhar pontos ao melhorar o seu relacionamento com alguns personagens, podendo mudar a história completamente, e agora sendo conhecido como Lloyd dentro de outro mundo em uma família afundada em dívidas. Ele vai usar todo o seu conhecimento de engenharia para fazer grandes construções nunca vistas antes neste mundo, e assim ganhar bastante dinheiro para ajudar sua nova família e fazer um novo reino com suas próprias mãos.